Excelentíssimo senador Ginhargello, como sempre um grande baluarte, uma pessoa extremamente identificada com essa nossa causa, que é a causa de milhões de brasileiros, e graças à sua sensibilidade, à sua percepção, estamos aqui mais uma vez para comemorarmos o Dia do Defensor Público, mas em conjunto, imaginarmos o que devemos ainda fazer, senador Ginhargello, por uma grande parcela da população brasileira que ainda carece e precisa do serviço de defensoria pública, daquilo que dá acesso aos sistemas macros de justiça. Senadora Ana Amélia, a sua fala fácil, já é natural a gente saber disso, mas fala fácil de defensoria, como a senhora se postou aqui hoje, muito engrandece ainda mais a nossa causa e a sua percepção como mulher, como também pessoa extremamente integrada com a vida social, em saber daquilo que podemos fazer juntos, senadora, para essa parte da população brasileira. O senador José Pimentel, por sua vez, tem sempre sido um grande parceiro da causa da Defensoria Pública e também posiciona com muita clareza, dentro do seu contexto, daquilo que se propõe, em entender e ver de perto o tanto quanto a Defensoria Pública pode contribuir na construção de um Estado mais justo, de um Estado mais igualitário. Eu aproveito com a presença de vossas excelências e particularmente deixaria numa outra parte da fala, mas já agora de imediato. Nessa casa tem a PEC 82, que trata da autonomia da Defensoria Pública da União. Nós precisamos caminhar com essa autonomia, senadores. Eu sei que vossas excelências já têm sensibilidade para ter de perto um conhecimento bem claro a respeito da situação da Defensoria da União. E seria, senador Pimentel, mais ou menos da seguinte forma: foi dada autonomia para todas as defensorias e não ter dado para a Defensoria do Ceará. É mais ou menos o que está acontecendo com a Defensoria da União. Claro que nós estamos fazendo a nossa parte para sensibilizar a tecnocracia, para sensibilizar a burocracia, mas precisamos também do empenho de vossas excelências e sabemos que podemos contar. Saúdo o doutor João Paulo, que está construindo a Defensoria Pública em Goiás. E aí, doutora Andréa, depois conversamos, doutor João Paulo, precisando fazer um Estado que ainda não tem a Defensoria implantada, ter esse serviço público à disposição. Quero saudar de perto a excelentíssima doutora Andréa Brita, que muito bem tem representado as defensorias públicas brasileiras nessa grande luta de que é buscar efetivamente o lugar que a Defensoria Pública deve ocupar, não como instituição, mas como instituição que trabalha pelo equilíbrio daquilo que nós queremos com os outros mecanismos de Estado. Saúdo o nosso querido Dr. Gabriel Faria de Oliveira, que é o presidente da Associação dos Defensores Públicos Federais, e aqui estendo a saudação aos meus colegas da Defensoria Pública da União. Saúdo também o sempre guerreiro, atuante, persistente, o sempre competente e audacioso na luta da Defensoria, a quem nós devemos muito, Dr. André Castro, que é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. E precisamos ainda muito da sua luta, do seu empenho, tá, doutor André? Saudações ao doutor Jairo, e assim complemento a todos os presentes, dizendo que temos as nossas agruras, sim, mas também temos o que comemorar. Afinal de contas, nesse dia aqui, segunda-feira, com certeza, nas diversas defensorias, escritórios espalhados pelo Brasil afora, são milhares de brasileiros que estão procurando por justiça, a justiça no seu conteúdo maior, de acesso a políticas públicas, não somente dentro das barras dos tribunais. E a Defensoria Pública tem procurado dar a sua parcela de contribuição nesta construção. Então temos que comemorar esse grande esforço em que se busca a cidadania, mais igualdade e mais justiça. E aqui, senadores, permito também, junto aos colegas defensores, em trazer um diálogo que agora começa
começa a aflorar junto ao governo federal, que é a construção do Sistema Nacional de Defensoria Pública. Nós já temos devidamente implantado o sistema de justiça, o sistema do Poder Judiciário, o sistema do Ministério Público, o sistema de cultura e outros sistemas. E o sistema de Defensoria Pública, na sua grande integração, não nas barras dos tribunais, não somente dentro do Poder Judiciário, mas o Sistema Nacional de Defensoria Pública como meio de acesso às políticas públicas. Temos que encontrar efetivamente esse caminho para que a Defensoria Pública esteja devidamente engajada na estrutura que o Estado hoje procura fazer com que o cidadão não seja só mais um número, mas que também possa exercer e fazer a sua cidadania. Esta sensibilização já ocorre com Sua Excelência, o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que tem franqueado, doutora Andréia, essa possibilidade desse diálogo. Temos que pensar a Defensoria Pública um pouco mais profundo daquilo que nós já fazemos, mas integrá-la a um sistema nacional como um todo. É função imprescindível a todos os brasileiros, nós sabemos disso, sabemos muito bem desta situação. E aqui eu quero trazer de perto, situação já muito bem narrada, com muita sensibilidade pela senadora Ana Amélia, o senador José Pimentel, e eu sei que o senador Ginhagelo também sabe disso, a situação da Defensoria da União, é preciso que saia dessa provisoriedade. Nós estamos como provisórios há 17 anos. Hoje nós estamos atendendo pouco mais de 20% da Justiça Federal. Como é que fica a Justiça do Trabalho, em que nós ainda não atendemos, naquela verba rescisória de R$500, R$1.000, em que o defensor atuando, esse dinheirinho que é muito para aquele que precisa do serviço de defensoria pública, vai ter a chance de embolsar esse valor no todo, porque é um dever do Estado oferecer àquele que não pode contratar a advocacia privada, oferecer o serviço de defensoria pública. Temos ainda que avançar nas outras áreas. Dentro da nossa área federal, é claro que nós precisamos de perto atender a demanda dentro da seara administrativa que não atendemos, a seara eleitoral que é capenga o nosso atendimento. Na Justiça Militar, damos um atendimento à altura, mas precisamos melhorar essa estrutura. Aí, excelências, está em tramitação, já passou com o amparo de Sua Excelência, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que cito aqui pela segunda vez de propósito, que nós temos lá tramitando um projeto de lei da criação de 789 cargos de defensor público federal, que atenderá pelo menos a demanda na Justiça Federal, neste momento. Precisamos caminhar com esse projeto de lei que já está no Ministério do Planejamento. Aqui conto com a presença de colegas aprovados no último concurso, que estão esperando para assumirem essas vagas, que de imediato será pelo menos um acalanto numa demanda extremamente contida. Excelentíssimos senadores, também em tramitação está o nosso projeto que cria a carreira própria da Defensoria Pública de servidores públicos. Esse projeto caminha com outras searas do governo federal, mas precisamos também corrigir essa distorção. Hoje a Defensoria da União funciona na sua provisoriedade, com cerca de 1.000 servidores, sendo que a grande maior parte deles, aguerridos servidores, são servidores requisitados de outros cargos. A criação dessa carreira de apoio também é da maior importância. Firmo mais uma vez com vossas excelências, com os meus colegas defensores, de que o que nós queremos é instrumentalizar ainda mais esse sistema que ora está se fortalecendo, que dá condições àquilo que nós pensamos de justiça macro, não só a justiça dos tribunais, mas a justiça social, a justiça econômica, a justiça mais justa, a justiça mais igualitária, a justiça que proporcione acesso aos sistemas de justiça pública, as políticas públicas como um todo. O Estado brasileiro, com certeza, terá muito mais a ganhar em fortalecendo essa instituição. Agradeço a gentileza e a comemoração está aberta, não em nome dos defensores públicos, mas daqueles milhões de brasileiros que precisam dos serviços de defensoria pública. Muito obrigado.